O homem que impediu uma guerra nuclear sozinho. Explicado em 10 minutos. Durante alguns minutos da madrugada de 26 de setembro de 1983, um homem sentado dentro de uma instalação soviética precisou decidir se acreditava numa máquina ou na própria desconfiança. Naquele momento, os computadores afirmavam que os Estados Unidos haviam iniciado um ataque nuclear contra a União Soviética. E ninguém naquela sala tinha tempo suficiente para pensar com calma. Hoje essa história parece distante, quase cinematográfica. Mas naquela época, o mundo inteiro vivia sob uma tensão constante que as pessoas aprenderam a esconder dentro da rotina. Famílias jantavam normalmente, cidades continuavam funcionando, programas de televisão seguiam no ar e, ao mesmo tempo, duas potências mantinham armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. O medo não estava sempre visível. Talvez esse fosse justamente o problema. Ele fazia parte do fundo da vida cotidiana. Naquela madrugada, o oficial responsável pelo monitoramento soviético era Stanislav Petrov. Se os sistemas detectassem mísseis vindo dos Estados Unidos, informações como aquela passariam primeiro por pessoas como ele antes de chegar ao alto comando militar. A sala onde Petrov trabalhava provavelmente não parecia muito diferente de tantos outros ambientes militares da época. Iluminação artificial cansada, concreto, aparelhos ligados continuamente e operadores tentando atravessar mais uma madrugada de serviço. O tipo de lugar onde o tempo parece andar devagar demais. Até que os alarmes começaram. Primeiro veio o som. Depois, as mensagens nos monitores. O sistema indicava que um míssil nuclear havia sido lançado dos Estados Unidos em direção ao território soviético. É difícil imaginar o que acontece dentro da cabeça de alguém quando uma tela começa a afirmar uma coisa dessas. Porque uma coisa é treinar cenários hipotéticos durante anos. Outra, completamente diferente, é olhar para um painel acreditando que aquilo talvez esteja acontecendo de verdade naquele exato momento. Petrov observou os dados chegando enquanto os operadores ao redor tentavam entender a situação sem levantar muito a voz. Provavelmente ninguém ali queria ser a primeira pessoa a reagir de maneira errada. O protocolo era claro. Ele precisava avisar imediatamente os superiores. Mas havia um detalhe estranho. Segundo o sistema, apenas um míssil havia sido lançado. E aquilo não parecia fazer sentido. Petrov conhecia suficientemente a lógica militar dos dois lados para perceber uma coisa simples. Um ataque nuclear americano dificilmente começaria daquela maneira. Não faria muito sentido iniciar uma guerra daquela dimensão lançando apenas um único míssil. Só que antes que ele conseguisse organizar completamente o próprio pensamento, o sistema detectou outro lançamento, depois outro e mais outro. Agora os computadores mostravam 5 mísseis vindo em direção à União Soviética. A atmosfera dentro daquela sala mudou imediatamente. 5 já pareciam difíceis demais de ignorar. Os alarmes continuavam ativos. As mensagens insistiam que o ataque era real. E ninguém ali tinha como saber se as próximas horas mudariam a história do planeta. Talvez o mais desconfortável de imaginar seja o silêncio daquele ambiente. Não o silêncio tranquilo de um lugar vazio, mas aquele silêncio pesado em que até o barulho dos aparelhos parece alto demais. Petrov precisava decidir rápido. Se reportasse aquilo como um ataque confirmado, uma sequência enorme de decisões militares começaria imediatamente. E durante a Guerra Fria existia um medo constante de responder tarde demais. Muitos sistemas haviam sido construídos justamente para acelerar reações. Só que acelerar decisões também aumenta o risco quando alguma coisa falha. E foi exatamente aí que a situação começou a ficar estranha de verdade.
Mesmo com os alarmes ativos, Petrov ainda sentia que havia alguma coisa errada naquele cenário. 5 mísseis ainda eram poucos para um primeiro ataque americano. Além disso, os radares terrestres soviéticos ainda não confirmavam nada. O alerta vinha apenas dos satélites. Hoje, isso parece apenas um detalhe técnico, mas naquela madrugada, talvez tenha sido exatamente esse detalhe que impediu uma catástrofe, porque Petrov decidiu esperar. Ele informou aos superiores que acreditava estar diante de um falso alarme. É difícil exagerar o tamanho do risco envolvido nessa decisão. Se estivesse errado, ele seria lembrado como o homem que ignorou um ataque nuclear real contra o próprio país. Então, começaram alguns dos minutos mais longos daquela noite. Se os mísseis realmente existissem, os radares terrestres logo detectariam a aproximação. Até lá, só restava esperar. E esperar pode ser sufocante quando existe a possibilidade de milhões de pessoas morrerem nas próximas horas. Os minutos passaram. Nenhuma confirmação apareceu. Nenhum míssil surgiu nos radares. Nada aconteceu. O sistema estava errado. Mais tarde descobriram o motivo. Os satélites soviéticos haviam confundido reflexos do Sol em nuvens altas com lançamentos de mísseis nucleares. Uma combinação extremamente rara de posição solar, atmosfera e interpretação do sistema gerou o alerta falso. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão perturbadora até hoje. O planeta chegou perigosamente perto de uma possível escalada nuclear, não por causa de um plano elaborado ou de um líder enlouquecido apertando um botão, mas por causa de luz refletida em nuvens. Quando pensamos em guerras nucleares, normalmente imaginamos presidentes, reuniões militares e grandes decisões políticas. Mas várias vezes, a história real se aproximou muito mais de erros técnicos, interpretações equivocadas e pessoas comuns tentando decidir em quem confiar sob pressão extrema. Durante muito tempo, quase ninguém soube da história daquela madrugada. A União Soviética evitava divulgar falhas nos próprios sistemas militares, especialmente durante um período tão paranoico quanto a Guerra Fria. E existe outro detalhe curioso nisso tudo. Petrov não foi tratado imediatamente como herói. Em alguns momentos, chegou até a ser criticado por não seguir exatamente todos os protocolos esperados. Sistemas muito rígidos nem sempre sabem lidar bem com pessoas que improvisam, mesmo quando elas evitam uma tragédia. Com o passar dos anos, porém, a história começou a circular fora da União Soviética. Documentários foram produzidos, entrevistas apareceram e muita gente passou a chamar Petrov de o homem que salvou o mundo. Mas talvez a parte mais inquietante dessa história não esteja apenas no fato de que uma guerra nuclear quase começou por engano. Talvez esteja no fato de que tudo dependeu da capacidade de um homem desacelerar mentalmente por alguns segundos num ambiente criado justamente para impedir hesitação. Enquanto os computadores afirmavam uma coisa com absoluta convicção, alguém decidiu prestar atenção naquilo que não parecia encaixar completamente. E isso continua sendo desconfortável até hoje, porque desde 1983 os sistemas ficaram mais rápidos, mais automatizados e mais conectados. Só que velocidade nem sempre significa segurança. Às vezes significa apenas menos tempo para questionar. Talvez seja por isso que essa história continue fascinando tanta gente décadas depois. Ela lembra que a estabilidade do mundo moderno pode ser muito mais frágil do que parece quando observada de longe. Às vezes, tudo continua normal do lado de fora. Pessoas dormem, cidades seguem funcionando, carros continuam passando pelas ruas, enquanto em algum lugar escondido, alguém tenta decidir se deve confiar completamente numa máquina. Se histórias como essa te prendem mais do que ficção, talvez você tenha encontrado o canal certo.